Então, Shalom, Decolores. Boa noite, né, irmão concilista. Que bom que a gente está conseguindo chegar até a sua casa, até o seu aconchego, sua família, né? Então, agradecer, que foi um desafio aí da equipe da divulgação e a equipe da escola, né, aceitou plenamente. Estamos aqui podendo estar falando com vocês, né? Então, nesse período aí pascal ainda, né? E que bom que estamos conseguindo chegar até vocês aí. Isso. Então, essa é uma escola vivencial, né? Então, a gente já iniciou no mês passado com a escola, então, com o Padre Anderson. E aí, nessa escola, quem não participou da primeira, então a gente está fazendo todas as escolas usando, então, como orientação a campanha da fraternidade. Em cima disso, a gente fez o tema gerador, que é dom e compromisso, que saibamos cuidar bem da vida. E na primeira escola, com o Padre Anderson, nós estudamos sobre o dom e compromisso, o olhar de Jesus Cristo sobre cada um de nós. Aí a gente pode recordar, quem estava, que ele fez o exemplo do guarda-chuva, né? Então, a cada escola nós vamos completando esse guarda-chuva e nos agregando, nos aproximando mais a Deus, né? Esse olhar que ele fazia, né? Então, do cabo, o olhar dele para nós e nós para ele. E aí, então, que a gente possa, mesmo nesse momento difícil, né? Que estamos afastados, mas podemos estar juntos em oração, em estudo, né? E sabendo que também é importante lembrar que tomamos todas as precauções, também aqui, né? Para cuidar da nossa vida, a vida que Deus nos deu. Né? Então, que a gente saiba assim, permanecer sereno, por mais difícil que pareça ser. Vamos ser fortes, que logo isso vai passar e vamos estar juntos, nos abraçando. Quem sabe na próxima escola, se não novamente assim nesse teste que está sendo agora essa escola online. E aí então, antes da gente começar a fazer a nossa invocação, ao Padre Lucas, né, agradecer que ele aceitou esse também desafio de estar aqui conosco, que ele vai falar então hoje sobre o dom e compromisso com Deus, espiritualidade e culto divino. Durante a fala do padre, vocês podem ir mandando as perguntas, nós anotamos e depois fizemos para ele, né, que no final da fala dele, a gente vai fazer essa troca. Então, vocês podem ir mandando ou depois só no final. Então, participem e a gente vai, assim, conseguindo conversar bem também e vendo como é que é essa experiência, que é novo também para nós, né, sendo um desafio aqui para nós também. Exato. Então, vamos fazer a invocação, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, Que estais nos Céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. então, Padre Lucas, à vontade, que tenhamos uma boa escola. Bem, boa noite então, todos que nos acompanham nessa nossa transmissão online. Também é um desafio para o pessoal do cursilho, mas também para mim, porque não é muito fácil falar olhando para um celular, né, gente? Mas esses dias nós temos, claro, a presença do pessoal aqui, mas temos treinado também nas nossas missas, nas nossas lives de missas, que também vão nos ajudando a lidar melhor com essa forma de comunicação. É uma alegria poder compartilhar um pouco com vocês nessa noite, um pouco de formação. Alegria também ter sido convidado pelo grupo do Cursilho. O Padre Anderson já há mais tempo tinha falado comigo, depois também a Thaís entrou há pouco tempo em contato comigo para confirmar então esse momento de formação, dom e compromisso com Deus, espiritualidade e culto divino.
Então, desse guarda-chuva que eles recordavam, que é o dom e compromisso com Deus, recordar a dimensão da espiritualidade e a dimensão do culto. Eu penso em fazer uma fala de uns 20 minutos, um pouquinho mais, talvez, vocês vão me cronometrando, tá, gente? Senão eu falo demais. Daí eu faço uma fala de uns 20 e poucos minutos, vocês vão colocando as perguntas aí nos comentários, quem tiver, né? Também para depois nós já, quando encerrada a fala, começar com as questões. Assim, gente, o tema é culto divino, mas não é liturgia no sentido estrito de liturgia, né? De ritos, de modo de celebrar, enfim. Não tem a ver diretamente com isso. Tem mais a ver com o sentido da espiritualidade, o sentido do culto e como ele nos coloca nessa dimensão de cuidado com a vida, de compromisso com a vida. Então, não vou aqui explicar, né, ritualidades, mas sim fazer uma conversa a respeito de alguns pontos que eu fui anotando aqui e que eu acho que seria importante serem colocados a fim de dar um sentido para a nossa conversa. Então, dom e compromisso com Deus, espiritualidade e culto divino. Primeiramente, talvez nós poderíamos, claro, e usem das perguntas para esclarecer alguma coisa que eu digo, talvez que não soa muito costumeiro, porque, claro, a gente às vezes tem uma linguagem um pouco mais teológica e não facilita. Vou tentar não usar nenhum termo difícil aqui, né, da teologia também. Mas, então, primeiramente, acho que para começarmos, a questão do que nós compreendemos quanto adoração. Tanto para compreender a espiritualidade, quanto para compreender o culto, é necessário ter um pouco de ideia daquilo que é adoração. Adoração. Porque talvez temos muitas ideias a respeito daquilo que seja a adoração. Penso que não sejam ideias erradas, né, que se complementam muitas vezes, mas também tratarmos daquilo que seria então a adoração de Deus. E para entendermos a adoração, temos que entender das questões espirituais, o que é espiritualidade. Então, espiritualidade não tem a ver, num primeiro momento, com formas exteriores, com práticas exteriores. Espiritualidade, muitas vezes as pessoas confundem espiritualidade com o ato de rezar, com o ato de ter exercícios piedosos. Mas espiritualidade é uma atitude que vem antes. A espiritualidade tem sim a ver com o sentido. A motivação primeira que nós temos na nossa fé, na nossa prática de fé. Então a espiritualidade é algo que vem antes da oração. A espiritualidade é o substrato no qual nós apoiamos a nossa fé. Nós temos a espiritualidade no Deus que nos é mostrado por Jesus Cristo. Então, um Deus que se revela, um Deus que vem ao encontro. E nesse nosso relacionamento com esse Deus também vamos cultivando a nossa espiritualidade, uma espiritualidade de encontro, uma espiritualidade de proximidade, uma espiritualidade de libertação do reino de Deus que é a liberdade do pecado, liberdade do mal, para vivermos juntos a vida divina. Então, primeiramente, sabermos isso, né? Quando falamos de adoração, estamos falando de espiritualidade. E espiritualidade não tem primeiramente ligação com um ato externo de culto. O culto, o ato externo do culto litúrgico, de oração, ele vem depois. Então a espiritualidade dá para dizer que é mais importante que o ato de culto, porque é essa espiritualidade que vai dar sentido para o ato de culto. E sempre que nós falamos de espiritualidade, de adoração, nós temos que talvez ter um pouco mais de ideia de a que nós nos referimos quando falamos de espiritualidade e de adoração. A quem nos referimos? Já falei do Deus de Jesus Cristo, mas sempre ter presente que esse Deus é mistério. É um Deus que é mistério. O que significa Deus que é mistério? Não é que ele é um Deus escondido.
mas que é um Deus que é maior do que os nossos conceitos. Nós que muitas vezes queremos aprisionar Deus nos nossos conceitos, mas Deus é mistério, Ele é profundidade, Ele sempre é inacessível na sua totalidade. Ele é que nos abraça. Não somos nós que tomamos Deus para nós, mas é Ele que nos toma para si. É Ele que nos toma para si. Ele é maior do que eu, maior do que todos nós juntos, maior que o universo. Então nós não podemos aprisionar Deus. Então logo a nossa adoração não é para uma entidade localizada, né? Mas é ao próprio mistério da existência nossa, o mistério da vida, que é um Deus que é vida. Então a nossa adoração é direcionada a um Deus que é mistério, não escondido, mas sempre maior do que nós. Sempre muito maior do que nós, que é o fundamento da própria vida, esse mistério. Um mistério de vida, um mistério de comunhão. Por fim, então, tendo presente isso, da espiritualidade e do mistério, nós podemos ver um pouco mais uma definição de adoração. E aqui eu tenho, para me ajudar nessa definição, o Catecismo da Igreja Católica. Eu gostaria de ler o que diz o Catecismo nos números 2096, 2097. Se você tem o Catecismo em casa, esse aqui, né, é amarelo ou azul, né, Catecismo da Igreja Católica, pode procurar lá, 2096, 2097. E lá vai dizer o seguinte: a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. É o primeiro ato. É o nosso modo de adorar Deus e reconhecê-lo como Deus, como Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe. O amor infinito e misericordioso. Como diz Jesus no Evangelho de Lucas, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, citando o livro do Deuteronômio. Então é o primeiro ato o ato de adoração, reconhecendo Deus como Criador e Salvador, Senhor, dono de tudo o que existe, amor infinito e misericordioso. Adorar a Deus é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Então a adoração é esse primeiro ato de relacionamento com Deus. Somente a Deus nós adoramos. Esse Deus que é mistério, esse Deus que molda a nossa espiritualidade. Então, é a único ser a quem prestamos adoração é a Deus. As pessoas, né, as coisas do mundo, nós temos outros tipos de relação. Outro tipo de relação. Mas essa relação com Deus, justamente, é de reconhecer a sua grandeza e reconhecer a nossa pequenez. Reconhecer que nós não somos deuses. O pecado primordial de Adão e Eva, da desobediência, foi querer fazer-se como Deus. Só que isso é impossível. Também temos o pecado de querer transformar as coisas em Deus e a eles prestar adoração. Então a adoração é o fundamento da nossa existência. É o fundamento da nossa existência. Nós somos os únicos seres capazes de adorar, de reconhecer a Deus com a nossa vida integralmente e professar essa adoração. E é dessa adoração a Deus que nós vamos organizar todas as nossas relações, tendo sempre Ele como o princípio e as demais relações se organizam a partir dele. Então, a adoração que se destina a Deus e que molda a nossa vida. Por isso a nossa adoração sempre tem conteúdo. Nunca é uma adoração vazia. Nunca é um louvor da boca para fora. Nunca é só fazer coisas ou dizer coisas.
por mais bonitas que sejam, ou por mais altas que a gente diga, mas é sempre, antes de tudo, essa atitude primeira, fundamental para com Deus. Reconhecer a sua grandeza e reconhecer a nossa pequenez. Então, o primeiro passo nosso foi esse, entender um pouco melhor o que diz respeito à adoração. Não sei se está ficando claro, qualquer coisa vão colocando as questões ali e depois elas me passam aqui o pessoal. Da adoração, nós passamos para o ato de culto. O ato de culto. Culto, o verbo cultuar, tem a mesma raiz do verbo cultivar. Né? São dois verbos que têm uma origem única, né, no latim. Cultivar, cultuar. Nesse nosso sentido religioso, nós dizemos que o culto é o modo pelo qual nós cultivamos a nossa relação com Deus. O culto, o modo pelo qual cultivamos a nossa relação com Deus. Então, como a nossa adoração não é vazia de sentido, não se dirige a um Deus, né, espiritual, no sentido que não tem uma realidade próxima de nós, né, um Deus não um Deus distante, mas um Deus próximo, também o nosso culto se dirige a esse Deus que tem um conteúdo. Aí, para nos ajudar a compreender melhor o que seria, em que consiste o culto cristão, eu tenho esse livro aqui, que é um livro muito bom. Se alguém puder comprar, compre-o. Introdução ao Espírito da Liturgia. É um livro que ele já tem um bom tempo. Foi escrito pelo cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI. Ele dá uma boa noção daquilo que a igreja celebra na liturgia. Então, quando ele vai tratar da dimensão do culto, o Papa Bento XVI escreveu assim: o culto, entendido em sua verdadeira plenitude e profundidade, vai bem além da ação litúrgica. O culto cristão não é limitado ao momento de oração, não é limitado ao momento de celebração. Vai bem além. Ele abraça a ordem da vida humana inteira. Então o culto tem a ver com o todo da nossa vida. O todo da nossa vida. Então nós temos, vamos retomando aos pouquinhos, né? A adoração, essa relação primeira com Deus, que é mistério, que molda a nossa espiritualidade. O culto, a forma como nós vamos cultivando essa adoração, essa relação com Deus. E a partir dessa relação com Deus, o culto, como nós vamos cultivando então a nossa vida. Integralmente, todos os aspectos da nossa vida. Isso significa que somente se a relação com Deus é correta, todas as outras relações do ser humano, as dos homens entre si e dos homens com as outras realidades criadas, com a natureza, com o ambiente em que vivemos, vão funcionar direito. Então, se nós cultuarmos Deus com justiça, com direito, também vamos cultivar as nossas demais relações. As relações comigo mesmo, a relação com as demais pessoas, a relação com tudo que é criado de modo correto, de modo direito, de modo justo. Então, a adoração, o culto nosso, a nossa relação com Deus, é formadora da correta existência humana no mundo. Então, através desse culto, nós nos tornamos participantes da vida de Deus. Então, o culto que tem a ver além da ação litúrgica. Por isso eu não venho aqui falar de liturgia. A liturgia é um desdobramento que vem depois. Mas a ação do culto que diz respeito ao todo da nossa vida, a retidão da relação com Deus. A liturgia que nós celebramos, especialmente a liturgia comunitária, os sacramentos, é o ponto alto do culto. Né? É o ponto alto do culto. Sua expressão mais autêntica porque é comunitária. Então nós juntos professamos a nossa fé e cultuamos a Deus em comunidade. Um culto individual ele é sempre mais limitado. Né? É sempre mais limitado. E só vai ter a sua
real autenticidade quando somado ao culto comunitário. Porque Deus que se revela ao povo e não somente a mim. Não sou eu o iluminado, é o povo que é destinatário da revelação de Deus. Então, a liturgia, ponto alto do culto cristão. Também gostaria, só um instantinho aqui, recordar aquilo que diz a Sacrosanctum Concilium, né, que é o documento da liturgia do Vaticano II, em que diz que a liturgia é o ápice e a fonte ápice e fonte da vida da igreja. A fonte e o ápice, né? A liturgia é onde brota a nossa ação como cristãos, porque é nosso culto público, né? E também é o ápice, onde nós encontramos de modo mais perfeito junto de Deus, já antevendo aquilo que vamos gozar na vida eterna. Então, a liturgia, de modo especial, os sacramentos, e dentro dos sacramentos, a Eucaristia, a missa. Então, o culto se desdobra nas ações litúrgicas. Na ação litúrgica, é Deus que vem primeiramente ao nosso encontro. Então, aqui também, aquela dimensão, né? Nós não cultuamos Deus da boca para fora. Nós o cultuamos porque Ele nos deu essa possibilidade. Foi Ele que nos criou e foi Ele que se mostrou a nós. Então, é Deus sempre que vem ao nosso encontro, no nosso culto. Especialmente na celebração litúrgica, mas também nas nossas orações pessoais, orações familiares. É Deus que primeiramente vem e nos une, nos fortalece, nos santifica com a sua graça. Nós respondemos ao seu chamado com o nosso louvor e com a nossa vida. Nós respondemos. Então, nós não dizemos algo para uma divindade distante que tem que atender aos meus caprichos. Nós estamos numa relação de vida, numa relação de amizade com Deus, que vai moldando a nossa vida, como é o ato de culto. Um risco nosso, e cada vez mais presente, é de nós reduzirmos o culto a expressões individualistas. Reduzirmos o culto na lógica da troca. Negociar com Deus através da oração, através da liturgia, através da nossa vida, né? Claro que nós temos as promessas que sempre são importantes, né? Faço promessa para isso e para aquilo, mas sempre num sentido que nos ajuda a crescer na relação com Deus. Se é uma promessa unicamente individualista, ela não tem fruto. Não tem fruto. Então, cuidado sempre com o culto quando ele está centrado em mim e não em Deus, e um Deus que vem para uma comunidade. Não sou eu, né, o privilegiado da relação com Deus. Nunca sou eu. Então, a dimensão do culto. Então, o culto que molda a nossa vida. O modo como cultivamos a nossa relação com Deus e que se expressa de modo mais autêntico e pleno na celebração da liturgia. E aqui nós entramos, então, justamente, talvez no centro da nossa temática, que é o dom e compromisso. Como o culto, a espiritualidade e o culto ajudam nós a cultivarmos a vida, como um dom e compromisso. E eu gostaria de recordar alguns textos bíblicos. Eu não vou lê-los aqui, porque senão a gente vai muito longe, mas vocês conhecem boa parte deles. Primeiramente, o capítulo 3 do Êxodo, versículos 7 a 12, o encontro de Moisés com a sarça ardente, né? Deus que se revela a Moisés, o libertador do povo. Lá diz que Deus vê, ouve e desce para libertar o povo. Vê o seu sofrimento, ouve a sua angústia e desce para libertar. Então Deus se preocupa com a vida. Deus não é alheio à vida. Ele preocupa-se de modo mais profundo com o sofrimento. Por isso que a gente diz na igreja, né, aquela opção preferencial pelos pobres, não quer dizer que os pobres são melhores, mas é porque lá se manifesta as consequências maiores do pecado da humanidade. E Deus se compadece com o sofrimento. E faz com que nós nos convertamos a partir do sofrimento também. Então é um Deus que
vê, ouve, desce para libertar. É um Deus que não fica parado. Também diz lá no final desse trecho, do versículo 7 ao 12, do capítulo 3 do Êxodo, que o povo servirá a Deus sobre a montanha. Então aqui já aparece o culto também. A dimensão do culto. O povo vai servir bem a Deus se o cultuar sobre a montanha. A montanha é sempre o lugar do encontro, a dimensão da proximidade com Deus, um Deus que se faz próximo, mas também desenvolver na sua vida um modo de cultivar essa relação. O povo vai sair do Egito e vai para a terra de Israel, a terra prometida. Porém, a terra prometida não é o fim último. Não é a coisa material que é o fim último. A terra é um passo. Ela simboliza essa vida de liberdade com Deus, que se vai dar se nós cultivarmos e adorarmos Deus como Ele quer. Então, aqui é algo muito interessante do Êxodo, porque às vezes nós focamos na questão da terra prometida, o povo que vai ter lá a terra. Mas é o culto, o modo de se relacionar com Deus e de cultuar com a vida, que vai dar a verdadeira terra prometida ao povo de Israel. Cultuando esse Deus de vida e de liberdade. Todo o livro do Êxodo é muito bonito ver como isso vai se desenvolvendo, né? Como o povo vai sendo teimoso e não vai aceitando as prescrições de Deus através de Moisés, que pede que o povo deixe o Egito para trás, mas deixe a mentalidade da escravidão, da opressão, da idolatria para trás. E assuma o culto ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que quer vida e que quer liberdade. Então isso já lá presente no início da história de Israel, no livro do Êxodo. Depois dos profetas, eu gostaria de recordar Isaías 58, capítulo 58 de Isaías. Capítulo muito importante. Na quaresma é bom que retomássemos cada quaresma esse capítulo 58 de Isaías, em que ele fala a respeito do verdadeiro jejum. Qual que é o jejum que agrada a Deus? E lá ele vai dizer, né? No mesmo dia que jejuais, vocês oprimem o povo. No mesmo dia que vocês jejuam, vocês fazem as suas maldades, adulteram balanças, né? Fazem os seus roubos e enganos, no mesmo dia que jejuam. Então, o jejum acabava sendo uma atitude meramente externa. Isaías retoma para uma atitude interna de jejum, que gera liberdade e que gera vida. Então, a nossa prática religiosa, de novo, a partir do Êxodo, os profetas e aqui Isaías, que pede que a nossa prática seja uma prática que gere vida. Que gere vida. Os salmos também falam bastante a respeito dessa relação com Deus no culto. São vários os salmos que condenam os sacrifícios vazios. Aqui eu tenho presente os 50 e os 51, em que Deus censura os sacrifícios vazios, a oração vazia. A oração que busca só privilégios para si. Deus censura esse tipo, não ouve esse tipo de oração, né? A oração que busca privilégios só para si e que não transforma o coração, né? Coração no sentido daquilo que é profundo na nossa vida, no coração daquele que o está adorando. Também tem aquela passagem do Evangelho, o publicano e o fariseu que vão rezar no templo, e o fariseu se eleva perante Deus, né? Eu faço isso, faço aquilo, jejuo, dou esmola, e vai, né? Um autoelogio, quase ele é melhor que Deus. E o publicano, que se sabe pecador, e busca no seu culto a conversão. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 12, quando Jesus se encontra com Mateus, o cobrador de impostos, e o chama para ser um discípulo seu. E depois Jesus vai partilhar a mesa com os publicanos e os pecadores. E os fariseus ficam loucos com Jesus, né? Porque, poxa, tu que é o profeta, como vai sentar com os pecadores? E Jesus diz, misericórdia eu quero, não sacrifício. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Porque o ato de culto é anterior ao ato litúrgico. Novamente, né? Então, o ato de vida, de misericórdia. Misericórdia significa um coração pobre, um coração despojado, um coração rompido porque se compadece.
se compadece com a vida, especialmente a vida ferida, a vida machucada. Então, o culto que tem a ver com misericórdia. Eu recordo aquilo que diz o texto da campanha, o texto base da campanha da fraternidade. Se vocês não leram, tem tempo o ano inteiro para ler, né? Não é só na quaresma, um texto muito bom, que nos ajuda, texto base da campanha da fraternidade. E vai dizer lá no meio, né, no número 113, a missão do discípulo missionário de Jesus Cristo é revelar ao mundo o rosto da misericórdia, é edificar a justiça e viver a compaixão. Então, aquele que se torna seguidor de Jesus Cristo, né, na sua vida, o cultua com a vida, com a liturgia, também tem que mostrar o seu rosto misericordioso para o mundo, especialmente os sofredores. E chegamos na inspiração da campanha da fraternidade, que é o relato, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37. Aqui não vou fazer, né, uma leitura, uma reflexão a respeito da parábola, que muitas já foram feitas nesses dias, mas recordar, né, a parábola que surge de uma situação de necessidade. De saber, não, primeiramente, né, quais são os maiores mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Então, que é a adoração. Esse amor a Deus e ao próximo é a ver com a adoração e o culto. Como nós vamos cultivar essa nossa relação com Deus e o próximo? Ah, se é um Deus distante, é fácil. Um Deus da lei, rigoroso, é fácil, né? É só seguir preceitos. Mas tem a ver o próximo. Como que o próximo entra nisso? E a partir do sofrimento, de um desconhecido, alguém que não se conhece. E é dele a quem um samaritano se aproxima. Não pediu se era rico, se era pobre, se era judeu, se era pagão, se era quem fosse. Colocou-se a serviço. Aqueles que lidavam com o culto, né? Aqueles que lidavam com o culto, o sacerdote e o levita passaram do lado. Então, um culto que não gera vida. Um culto meramente ritual, né, de prescrições. O samaritano, que era aquele que não cultuava direito, não seguia o culto oficial, é aquele que se compadece, é aquele que se entrega. Então, o nosso culto nos aproxime mais do bom samaritano. Jesus, que é o grande bom samaritano da humanidade, que nós, sem merecimento nenhum, recebemos dele a graça divina, a graça da salvação, ele é o bom samaritano. Então, o nosso culto nos aproxime desse bom samaritano, que cuida da vida. Então, muito cuidado. Eu fico muito chateado quando eu vejo especialmente pessoas que têm uma pertença à igreja, que desmerecem a vida. Seja a vida que for. A vida que for. Alguém que sai vai na igreja todo domingo, né? Ou durante a semana também. Tem a sua oração, é fiel na oração, mas desmerece a vida do próximo. Seja quem for. Seja quem for que seja. Né? Então é algo muito triste ver quando existe essa dissociação do culto com a vida. Porque não são duas coisas separadas. Eu cultuo a Deus e eu faço caridade. Não são duas coisas que são separadas, é uma coisa só. É uma coisa só. O meu culto a Deus só vai ser verdadeiro se eu cuido do próximo, se eu cultivo o próximo. E eu só vou cuidar do próximo de verdade se eu cultuo a Deus de verdade. Então, encerrando, né? O nosso culto não pode ser vazio. O nosso culto não pode ser vazio. A liturgia, que é a fonte e o ápice da ação evangelizadora, não esgota. Né? O nosso culto não se esgota na liturgia. Ele se dá durante a vida. O culto é fundamental. Mas o culto litúrgico é fundamental. A nossa participação na liturgia é fundamental. A participação semanal da liturgia, da Eucaristia, é fundamental para a nossa vida de cristãos. Mas também deve ser fruto do culto vivido no dia a dia. O culto vivido com as mãos, com os pés, com o bolso também. Que é difícil a gente às vezes botar a mão no bolso, né? Pensar como nós usamos os nossos bens, né? Não só, como eu falei, questões esporádicas, mas como a gente gere a nossa relação com o material também. Então, o nosso culto deve nos renovar,
nos fazer ver as coisas, a realidade, a partir de Deus. Questões? Alguém levantou alguma coisa? Temos aqui uma... Mais pertinho aqui. Então, queria agradecer primeiramente todo mundo, né, que está assistindo aí. Estamos com 58 Agora. espectadores, né, irmãos cursilistas. E temos aqui para não uma pergunta, mas uma contribuição do Davi Canter. Oração e pedidos a Deus, no meu ver, tem que ser pedidos à comunidade e não para si, senão se torna egoísmo, né? Se o padre quer comentar. Isso, você acha que a minha água, estou com sede aqui? Acho que tá ali, pá. Ah, tá aqui a minha água. O Davi fez uma boa colocação ali, justamente. O nosso pedido tem que ser um pedido que ele tenha um sentido comunitário. Né? Sentido comunitário. Ah, mas é a minha mãe que está doente, eu vou rezar para ela. Mas é um pedido que vem de uma dimensão mais ampla, né? De nos compreendermos como irmãos, como queremos bem e sabermos que temos que cultivar a saúde, não só da mãe naquele momento, né? Mas a saúde de toda a humanidade. Agora, com a epidemia, o Papa Francisco dizia, né? Tem que curar a humanidade, não só curar a epidemia, a pandemia. Então, sempre numa perspectiva mais ampla, nós olharmos para as coisas, né? Na nossa oração, justamente nisso que falava o Davi, nessa contribuição dele. Olharmos de forma mais ampla a nossa liturgia, a nossa oração. São João Paulo II, tem o quadro dele aqui atrás, vocês não conseguem enxergar, ele está me olhando com uma cara bastante faceira. Ele dizia que uma das orações, a oração mais forte é a oração de intercessão. A oração que não se centra em mim mesmo, mas a oração que se destina ao outro, porque é uma oração que me transforma de modo mais profundo. Alguma outra contribuição? Aqui, ó. Tem então da nossa irmã aí, a Thaisa, né, a Tisa, que ela coloca assim, ó, culto ritual e que não gera vida. Que interessante e nos faz pensar muito. Será que às vezes nosso culto não é dessa forma? É um crescimento, né, Thay? É uma coisa que a gente vai levar a vida inteira para fazer. Porque nós cultuamos, sim, temos nossos ritos, eles são necessários, porque somos humanos e a ritualidade faz parte da nossa vida, ainda mais quando falamos de uma comunidade, né? E vai levar a vida inteira. Esse nosso modo de cultuar, com ritos, com orações, vão nos ajudando nessa caminhada de fé. E claro, nós vamos sempre crescendo no espírito de santidade, no espírito de misericórdia, no espírito de serviço. Que bom quando a gente sai da missa, ou de uma celebração, ou de oração pessoal, a gente pensa, ó, cresci nisso e posso crescer mais nisso. A partir da minha relação com Deus, da minha relação com os irmãos e irmãs. Então o culto que vai desde as pequenas coisas do dia a dia, né? Desde as pequenas coisas do dia a dia que vão crescendo e vão nos santificando cada vez mais. Acho que era isso, né? Então, acho que não temos mais nenhuma colocação, nenhuma dúvida, né? Então, queria... Não sei se alguém tem mais alguma... Tem? Acho que é interessante, deixa eu voltar aqui também, que quando falava nessa questão, quando o padre ia falando, eu lembrava também muito da questão de quando a gente estava no cursilho, né? E que a gente vê essa questão, porque o nosso carisma é isso, evangelizar, então não é só ficar preso aos ritos, né? E também se expor e fazer por onde, evangelizar os ambientes e se pôr à disposição, ter esse olhar mais cristão também, né? Contribuir da forma que é mais possível. A Thaisa tem mais uma aqui. Essa escola serviu muito para repensar minha oração e meu culto divino. Muito profundo e tenho certeza que mexeu muito com a gente. Obrigada, Padre Lucas. Acho que ela vai mandar aqui mais umas, vamos ver. O pessoal está agradecendo. Senhor, obrigada. Parabéns pela iniciativa. Também
também agradecer ao pessoal da equipe da divulgação que nos lançou esse desafio. Tem um pessoal que eu vi que estava acompanhando também de Lajeado, né? Isso, obrigado. Agradecer aí também a presença. Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu Marcela. também. Santa Rosa. Santa Rosa também fiz, né? Muito obrigado aí, gente, a todo mundo, né? Padre Maicon e Padre Anderson. Padre Michael e Padre Anderson também. Ah, que bom então. Que legal. O Cássio, como identificarmos em nós mesmos quando ou se estamos praticando apenas o culto e não a vida? Entendeu? Entendi. Difícil, profundo. Não é muito fácil, né, Cássio? É a avaliação que tem que ser feita cotidianamente, né, Cássio? Da nossa vida. Como primeiro aquela questão, né, quando eu vou pegar a missa, né, que talvez o modo de culto mais amplo que nós temos, né, mais autêntico na própria questão do ser da igreja, né? Eu saio alegre da missa, saio contente, eu saio no sentido contente, não felizinho, né? Mas contente desafiado, motivado. E como eu falei, vai ser uma coisa da vida inteira, né? Aprofundar a oração, que aos poucos vai passando mais, né, de fórmulas, uma oração vivencial, uma oração de profundidade do ser, que não deixa de lado, né, o rito, porque o rito, como eu falei, é importante para nós enquanto igreja, enquanto comunidade, é importante. Mas que vai mais além do que fazer isso, fazer aquilo, mas que vai tomando sentido, né? Conhecer o rito é muito importante. Nós conhecermos os ritos da igreja, né? Sabermos que o que tem na missa não está lá só para ser, né? Até os gestos mais pequenos têm sentido, né? Tem sentido nas nossas celebrações e rituais, como tu disseste, né? Dos ritos. Mas então é um caminho que vai a vida inteira. Pessoal, com a ajuda de outras pessoas, né, que nos acompanham, vai mostrando também o nosso caminho cristão de crescermos com a nossa oração. Na verdade, às vezes a gente fica muito guardado no egocentrismo, né? E aí a gente se abrir também para o próximo. E aí o Fábio Pitti, né, nosso irmão cursilista, também nos auxilia comentando. Por isso que temos sempre que ajudar ao próximo de coração e não por se autopromover. Baitas palavras, padres têm. Isso mesmo, né, Fábio? E sempre ter presente isso, né? Não são duas coisas separadas. Não é que eu vou na igreja rezar num momento na semana e outro momento da semana eu vou fazer uma caridade. São duas coisas intimamente relacionadas. Que vai mudando o nosso modo de vida e também o nosso modo depois de ajudar o próximo. Então, são duas coisas separadas, né? O culto, a caridade, a vida, cuidado com a vida. Não, são duas coisas íntimas. A Jéssica Laura Dalberto agradeceu então a você, padre. Ela está acompanhando de Itaquiraí, isso? Mato Grosso do Sul. O Cássio então retornou, né, da sua colocação, padre, colocando que sim, certamente, vemos que a vivência que temos no nosso movimento nos ajuda a viver bem a vida e não apenas o culto. Bem colocado, Cássio. Patrícia. Sim, aí também tem o Padre Anderson, né? O nosso encontro com o Cristo implica uma liturgia. Cultuamos o Senhor e nisso nos encontramos com Ele. Como encontrar Cristo também no outro, especialmente naquele que sofre, e fazer disso na liturgia? Pergunta dele. E agora? Meu Deus. Isso é um teste. Quer que eu leia de novo? Não. É como encontrar com o outro, né? Isso. O próprio Senhor nos diz, né, Padre Anderson? Quando estiveres se dirigindo ao altar, levando a sua oferenda, e te recordares que tem né, alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e se reconcilia com ele. Né? Nós nunca vamos estar perfeitos, né, no sentido, né, integral, assim, né, perfeitos, né, bonitos com todo mundo. Mas é a dimensão de buscar reconciliação com todos. O nosso culto passe, né, de uma vivência da misericórdia para a celebração, para a liturgia, e da liturgia, que é o próprio Cristo que se dá a nós, Cristo misericordioso, que nós o encarnemos quando o comungamos, né?
receber a comunhão, nos tornemos mais parecidos, mais misericordiosos com Ele. Então, como eu já falei antes, né? Duas coisas que são intimamente relacionadas e não só coisas separadas. Não sei se eu respondi, depois ele me disse. Acredito que sim. Mais um recado aqui da Patrícia Bianca Mocelin. Muito bom, em razão de morar longe, nunca pude participar de uma escola vivencial. Hoje, diretamente de Horizontina. Forte abraço. Que bacana, A nossa oficial de justiça. Seja bem-vindo, né? A Cristiane Perosa também faz um bom comentário e uma ideia, né? Acho que todas as escolas poderiam ser transmitidas. Normalmente vocês fazem, né, meninas, quando vocês estão, né, live, quando elas estão disponíveis nas segundas-feiras presenciais. Pois assim nos fazem crescer e estarmos mais unidos na fé e no estudo. Obrigado, Cris. Saudades. Muitas pessoas agradecendo, padre. Acho que foi muito bom. Mais alguma pergunta? Vamos aguardar esse... Muito bem. Mas é bem por aí. E acredito que a gente também, em seguida, nós vamos fazer também nossa oração final e que a gente possa também pedir por todas as nossas famílias nesse momento, né, também que estamos vivendo, né, Padre, depois quando o Senhor for nos abençoar também. Então acho que é isso aí. Vamos já para o nosso encerramento. Então agradeço mais uma vez vocês, né? Nós lhe agradecemos. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, né, algo bem sintético, né? Sintético, mas alguns pontos que nos ajudam a pensar o nosso culto como cuidado, né? Culto, cultivar, cuidar sempre. Então, vamos fazer nossa oração final. Tem nossas contralegras aqui para se conectando a gente. Fazer nossa oração final, também nos dirigindo a Nossa Senhora, que nós possamos, como ela, cuidar sempre mais da vida, que nós possamos, nesse tempo também de pandemia, nos cuidarmos, né? Sabemos que temos um caminho difícil pela frente, né? Nós temos que nos cuidar e nos fortalecer enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto nação, enquanto humanidade, para vencermos essa batalha da saúde. Então, Nossa Senhora, nos dirijamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste tempo pascal, tempo em que celebramos a ressurreição do Senhor, que Ele mesmo seja a luz a iluminar os vossos caminhos. Com a sua ressurreição vos mostre o caminho da vida plena e vos ajude através do vosso culto, da vossa oração, da vossa adoração, a aproximar-se cada vez mais de Deus e cada vez mais do próximo sofredor, do próximo necessitado. E a todos vós abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, pessoal. Se não estivermos junto presencial na próxima escola, possivelmente estaremos assim. Obrigado novamente. Muito obrigado. Vocês E esperamos em breve a gente poder estar rezando o Pai Nosso de mãos dadas, né? Exatamente. Tudo isso vai passar. Tenhamos fé, vamos junto, cada um em sua casa, se cuidando, que Deus há de guiar nós aí e nos proteger. Né? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Shalom. Shalom. Shalom.